Vitor, queria começar falando contigo, na verdade, né? Essa foi, vamos dizer assim, a semana, né? Dos resultados dos bancos. A gente teve Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos divulgaram números ali do segundo tri. E a gente viu, né, ao longo desses últimos dias, né, uma parte ali, de alguns dias, os bancões caindo, né? A gente teve um bloco de bancos em queda, apesar dos resultados, estava com uma expectativa grande, aí estava subindo, aí vieram os resultados caíram, mas de certa forma eu queria entender a sua análise em relação a esses resultados e por que você acha que o mercado não ficou assim tão animado aí com os números dos bancões? Bom, beleza. Eu acho que a gente tem alguns pontos de vistas aqui, né? Primeiramente, é entender que a base comparativa em relação ao ano passado era uma base muito ruim, né? O segundo trimestre de 2020 talvez seja o trimestre com o maior número de provisões nesses bancos. Então, já havia uma expectativa de uma ampla melhora em relação ao 2T21, e eu acho que, no fundo, trata-se de uma falta de surpresa, né? Talvez os analistas e, enfim, o mercado como um todo esperava resultados um pouco melhores pela própria dinâmica do que a gente tem visto aí de melhora de vacinação, a atividade voltando. Só que a gente acaba esquecendo, né, que o resultado do segundo trimestre ele acaba contemplando o período de abril a junho, né? E a gente acaba trabalhando com uma memória, operando ali no dia a dia do mercado, já achando que o banco vai refletir os resultados de agosto, de julho. E se a gente lembrar, né, do período de abril, ainda havia um grande temor, era o início das discussões de uma possível nova variante Delta, de como isso podia afetar aqui no nosso mercado. Então, esse tipo de coisa atrapalha um pouco, né, o desenvolvimento de algumas linhas de bancos. E aí, olhando para esses três bancos, né, que você falou, você comentou de Itaú, de Bradesco, Banco do Brasil, eu acho que eles têm semelhanças, tá, entre os seus resultados. Eu acho que a gente pode até depois entrar mais no detalhe, mas os três apresentaram um bom controle do seu custo de crédito, né? Então, toda essa parte de despesa com PDD, eu acho que foi bem administrada. As taxas de inadimplência seguem baixas nesses três casos. Só que aí, obviamente, né, cada um tem um perfil de carteira de crédito diferente, uma atuação mais voltada para certos nichos. Então, cada um acaba se destacando de alguma forma, né, pela ótica da receita. Só que no todo eu senti que o mercado talvez não tenha ficado tão animado, porque as expectativas já eram muito altas e, de fato, os bancos não apresentaram enormes surpresas, né? Como eu disse, alguns com mais destaques em umas linhas, outros com mais destaques em outras, mas, no fundo, acho que eles demonstraram, sim, bastante controle de despesas. Os bancos que estão já nesse movimento mais de desalavancagem operacional conseguiram reportar ainda fechamento de agências, diminuição do quadro de colaborador, e isso é importante na redução do custo fixo e até pensando já numa maior competitividade, né, com empresas desse novo mercado, empresas como bancos digitais e fintechs. Então, assim, no todo, eu diria que o mercado talvez não tenha ficado muito animado pela falta de uma surpresa, mas para a gente que talvez já acompanhe mais de perto, era basicamente isso que a gente esperava mesmo. Tocou num ponto aí interessante. Ô, Vitor, você falou das fintechs, dos bancos digitais. Faz muito tempo já que a gente vê que os bancos tradicionais, né, de certa forma, eles acabam performando, na verdade. Assim, não que eles não sejam tão atrativos, mas eles não. Muitos investidores que estão começando agora, entrando no mercado, têm dado muita preferência aos bancos digitais. E a gente tem visto que os bancões não estão ali performando, eles estão um pouquinho meio descolados até do Ibovespa. O que poderia explicar essa performance aí dessas ações bancárias? Você acha que os bancões, eles devem voltar a atrair investimentos? Ou você acha que o perfil dos investidores mudou? O perfil está mesmo ali mais ligado para essa parte de tecnologias, de fintechs? A gente vê até que alguns bancões estão fazendo esses movimentos internamente, né? Para se digitalizar, para se modernizar. Mas, de certa forma, eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso. Claro, no fundo a gente leva essa discussão de concorrência, né, dos grandes bancos em relação às fintechs, aos bancos digitais, talvez como o principal assunto do setor aqui, né? Obviamente que tem todas as questões tecnológicas, dos impactos de Open Banking, do Pix, né, e de como isso se reflete nos resultados, mas falando de uma forma macro, acho que
essa parte da concorrência acaba levando a diversas conclusões sobre os bancos maiores, né, os bancões, como a gente costuma chamar. E aí, você falando um pouco do desempenho deles, a gente ainda acredita que esses bancos serão muito sólidos na parte de crédito, que ainda é a maior parte da receita deles, né? Então, a gente não vê uma grande ameaça de fintechs, de bancos digitais nessa linha. A gente vê, sim, todas essas empresas mais disruptivas gerando uma certa ameaça para bancos grandes nas linhas de serviços, que é onde tem as tarifas bancárias, e onde os bancos sempre foram muito criticados, né, no atendimento ao cliente final, e que essas empresas acabam tapando esse gap, né, conseguindo oferecer esse tipo de serviço por taxas muito menores ou até, em alguns casos, zeradas. Então, assim, essa dinâmica a gente já tem observado nos resultados dos bancos, tá? Essa linha de serviço tem ficado mais pressionada, só que o que tem surpreendido a gente positivamente é que os bancos não estão perdendo clientes, né, nesse meio tempo. Pelo contrário, a maioria deles tem aumentado a sua base de, principalmente, pessoas físicas, né, que talvez seja o grande alvo aqui dessas empresas. Então, a gente vê como positivo essa dinâmica atual dos bancos grandes, a gente não tem tanto esse receio que talvez o mercado tenha, mas como você disse, talvez hoje o investidor, até pelo seu perfil, esteja buscando empresas de maior crescimento, né? A gente tem a discussão se o Ibov já está num nível alto ou baixo, só que para a gente é muito mais uma questão de alocação. Muitas vezes o perfil do investidor migra para empresas de maior crescimento. E esses bancos, né, como a gente falou, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, são empresas super consolidadas, empresas já de valor, que talvez estejam mais observadas, né, mais no radar de um investidor que olhe para uma carteira de dividendos, uma carteira que te gere alguma renda mais recorrente. Então, talvez seja só uma questão de, como você disse, de perfil, de alocação, mas que isso, para mim, não deixa de fazer com que os bancos sejam atrativos, até pela sua capacidade de distribuição de dividendos, que para muitos casos seria uma ótima alternativa.